Amém? Diz assim: os que aceitaram a mensagem foram batizados, e naquele dia houve um acréscimo de cerca de 3.000 pessoas. Eles se dedicavam ao ensino dos apóstolos e à comunhão, ao partir do pão e às orações. Todos estavam cheios de temor, e muitas maravilhas e sinais eram feitos pelos apóstolos. Os que criam mantinham-se unidos e tinham tudo em comum. Vendendo as suas propriedades e bens, distribuíam a cada um conforme a sua necessidade. Todos os dias continuavam a reunir-se no pátio do templo, partindo pão em suas casas, e juntos participavam das refeições com alegria e sinceridade de coração, louvando a Deus e tendo a simpatia de todo o povo. E o Senhor lhes acrescentava diariamente os que iam sendo salvos. Senhor, essa é a tua palavra que foi lida e será ministrada nessa noite. Fala conosco através da mesma, fica conosco, Senhor, abençoa o teu povo, a tua igreja que veio ouvir a tua palavra. Fala conosco através dela, renova nossas forças. Nesta noite nos dá, Senhor, um estudo maravilhoso, em nome de Jesus. Amém. Pode sentar, irmãos. O que é um avivamento? O que é um avivamento? Muito se fala de avivamento hoje em dia, né? Está se falando bastante. Não, pode tirar. Está se falando muito sobre avivamento hoje. Obrigado. Mas não se sabe o que é avivamento. Avivamento não é movimento. Por exemplo, quando você vê na igreja aquele mover do Espírito, que alguém salta, outro pula, outro fala línguas estranhas, outro rodopeia, enfim, planta bananeira. Eu já vi gente até dando estrelinha na igreja. Já viu? Não, é alegria mesmo. Eu já vi gente dando estrelinha. Aí assim, ó, eu não tinha mais o que fazer, fez estrelinha. Mas isso não é avivamento. Isso faz parte do avivamento, mas não é. Avivamento não é movimento. Avivamento não é quando a gente vê aquele derramar de línguas estranhas na igreja, aquele poder de Deus. Não é. Isso faz parte. Mas o avivamento, ele é marcado pelas características do que aconteceu aqui em Atos dos Apóstolos, no capítulo de número 2, como nós já temos falado dessas marcas do verdadeiro avivamento. Porque todos os avivamentos que acontecem depois de Atos capítulo 2, eles seguem essa premissa. Ou seja, eles vão no mesmo modelo, no mesmo sentido. Alguns sinais que acontecem aqui, só acontecem aqui. Mas outros vão seguir esse modelo. Então, por exemplo, quais sinais nós já falamos das marcas, melhor dizendo, do verdadeiro avivamento? Falamos sobre dedicação na palavra. É só você olhar aí, ó. Deixa sua Bíblia aberta, tá? Eu vou pedir para alguém ler um versículo, você pode prontamente, se você achar, você pode ler. Está escrito assim, ó, 41, nós vemos aqui que a primeira marca que nós falamos foi a conversão de almas. Está aqui no versículo 41 e também está no versículo 47, que nós já falamos. Estou só relembrando. Já falamos também sobre o ensino da palavra, a Bíblia. Não tem como você ser um crente avivado se você não gosta de Bíblia, não é verdade? O avivamento produz o desejo pela palavra,
O desejo de ler a Bíblia, de estudar a palavra, de aprender a palavra, de ler a palavra, de meditar na palavra, isso é a marca do avivamento. Comunhão, falamos aqui sobre comunhão. Comunhão é compartilhar Deus, compartilhar com os irmãos. A gente vê a comunhão aqui e vê a comunhão também aqui na hora que eles repartiam os seus bens, versículo 45. Os crentes tinham necessidade, mas ninguém passava necessidade na igreja primitiva, porque havia comunhão. Aí nós temos aqui temor, que nós falamos sobre, aliás, partir do pão, oração. Falamos sobre o temor na última semana que estudamos. E hoje eu vou falar sobre essa parte do versículo 43. E muitas maravilhas e sinais eram feitos pelos apóstolos. E ficou faltando falar essa parte. Hoje a gente encerra esse estudo. Semana que vem, na sexta-feira, será feito a escola dominical. Por quê, pastor? Porque no domingo que vem, não é esse agora não, o outro, nós vamos ter aqui uma palestra para os obreiros na parte da manhã. Então, só os obreiros aqui na parte da manhã, sem ser domingo agora o outro. É uma palestra para nós tirarmos as dúvidas dos irmãos, ensinarmos alguma coisa, orientar, falar sobre o púlpito, sobre a portaria, sobre pregação, dirigir culto, porque eu sou o tipo de pastor, alguns irmãos aqui estão nos visitando essa noite, nós ficamos felizes e alegres com a presença de vocês, tá? Não vou citar porque todos que estão visitando aqui já são de casa praticamente, Então, vocês sintam-se abraçados, sintam-se em casa, Até porque estamos aí na eminência, Não vou falar não, deixa pra lá. Então, eu estou orando a Deus, e aí eu sou o tipo de pastor que eu não cobro aquilo que eu não ensino. Então eu não posso chegar aqui e dar uma bronca em alguém, ou cobrar alguém, por uma coisa que eu não ensinei. Não é justo, não é verdade? Eu não posso contar com o trabalho dos anteriores, dos pastores anteriores. Se eles ensinaram ou não, eu não sei, não estava aqui para saber. Então eu também não posso cobrar os irmãos uma coisa que eu não ensinei. Por exemplo, eu nunca falei aqui, vou falar hoje. Os irmãos ensaiarem aqui na igreja, terminou o ensaio, ou até mesmo os cultos, os próprios cultos, terminou o culto, guarda os instrumentos na capa direitinho, deixa guardadinho, porque pode acontecer um acidente, quebrar, e a gente perder um instrumento. Então eu não posso chegar aqui e falar assim, por que o instrumento não foi guardado? O instrumento estava aí a rola, ninguém guardou. Eu não posso falar isso, porque eu não ensinei. Eu só posso cobrar o que eu ensino. Vocês concordam comigo, sim ou não? É isso aí. Porque se eu cobrar o que eu não falei, é loucura minha. Então eu primeiro instruo, eu ensino, eu chamo, eu aconselho, depois eu cobro. Porque eu não posso chegar aqui simplesmente ficar dando marretada na cabeça de ninguém, porque eu não sou marreteiro, eu sou pastor. Pastor apacenta. Pastor não é operador de marreta. Então eu não gosto dessa palavra da marretada, dar na cabeça, não gosto dessa palavra não. Pastor apacenta, E apacentar, pastor Eliseu já ensinou a gente, Que apacentar não é apausentar, é apacentar. Apacentar significa trazer paz. Então, eu costumo seguir essa linha. Cada um trabalha de um jeito, eu respeito, mas eu trabalho assim. Então, nós estamos orando também para... Já está no nosso coração, alguém já até falou com a gente, pastor, vamos fazer. Estou aí, estamos em oração. Vamos ver se esse ano a gente começa o nosso conjunto de adolescentes aqui na igreja. Estou observando que tem essa necessidade. Tem poucos, mas a gente começa com pouco, porque Jesus vai salvar, Jesus vai mandar mais. Cria um conjunto que você vai ver só, se não vai ter adolescente aqui aceitando Jesus.
Então a gente tem que preparar a casa para receber, certo? E esse ano também nós estamos com um plano de evangelização aqui na igreja, que vamos fazer e vamos ganhar essa nova Angra para Jesus. Quem crê nisso, diga amém. Amém. Tá bom. Muitas maravilhas eram feitas pelos apóstolos. Irmãos, se eu falar aqui, quem aqui tem um testemunho de milagre para contar, eu tenho certeza que alguns de vocês vão levantar a mão e dizer, eu tenho, pastor, se não todos. Quem nunca viveu um milagre, ou pelo menos participou, ou testemunhou um milagre? Porque o nosso Deus é Deus de milagres. Eu estava meditando sobre milagres em casa, um dia desse de madrugada, acordei, fui orar, e fiquei pensando nas coisas que Deus faz, nas maravilhas de Deus. Você imagina alguém pegar um machado que é feito de ferro, que segundo a lei da física não tem como boiar, ele afunda, chamar o profeta fazer uma oração, bater um galho na água e o machado virar isopor e flutuar? É só Deus para fazer isso. Você imagina alguém chegar diante de um mar, veja só, chegar diante de um mar e ficar a noite toda vendo um vento soprar, e de repente aquele mar se dividir em duas paredes, e no meio ficar seco, e você atravessar, e os inimigos ficarem mortos, afogados no meio do lugar onde você passou em seco. É só Deus para fazer isso. Aleluia. Fiquei meditando que uma vez um leproso, a lepra é uma doença que vai comendo a pessoa em vida. O leproso chegou para Jesus e disse, Senhor, mestre, se tu quiser, tu pode me limpar, me curar. Jesus só olhou para ele assim, quero, seja limpo. E a palavra que Jesus liberou para ele chegou até o coração dele, e o milagre aconteceu, aquele homem ficou limpo instantaneamente. Imagina você, um cego de nascença, Jesus chegar para ele e recuperar a visão dele, aquele homem. Você imagina a primeira visão daquele homem, nasceu cego, mas a primeira coisa que esse homem enxerga é a face de Jesus Cristo de Nazaré. Que coisa linda, que privilégio, que privilégio. Nós lemos na Bíblia tantos milagres. Se eu for ficar falando aqui, a gente vai ficar nisso, não vai nem avançar no estudo, porque são muitos milagres. Só que eu quero dizer para os irmãos que os dons não cessaram. Assim como os dons aconteceram nos tempos bíblicos, no Antigo Testamento, no Novo Testamento, eles continuam hoje. O Espírito Santo continua operando no nosso meio, e o Senhor continua fazendo milagres. Alguém, por gentileza, leia Hebreus. A passagem diz assim, Jesus Cristo é o mesmo, ontem, hoje, eternamente. Hebreus 13, 8, por favor. Dá um pouquinho só mais de retorno aqui para mim, por favor. Só um pouquinho. Alô, aí melhorou. Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Jesus Cristo é o mesmo ontem, e hoje, e eternamente. Certa feita o Senhor usou o profeta para dizer para os filhos de Israel, dizendo assim, olha, eu, o Senhor, não mudo, e essa é a causa de vocês não serem consumidos, ó filho de Jacó. Eu quero dizer para a igreja que eu estou pregando aqui, estou ensinando, mas nesse ensino de hoje, nesse culto de hoje, num culto como esse, Jesus Cristo pode entrar na tua vida e fazer um grande milagre aonde quer que seja, porque essa palavra que eu estou pregando não é palavra de homem, essa palavra é palavra de Deus. Sendo palavra de Deus, ela é viva e eficaz. Sendo viva e eficaz, enquanto eu prego, enquanto eu ensino, eu não estou pregando e ensinando aqui vazio, como uma lata que não tem conteúdo, batendo, só fazendo barulho, não. O que eu estou falando aqui sai da minha boca,
vem do Espírito Santo, sai daqui, entra em você aí, e aonde você estiver, essa palavra pode chegar e Deus pode fazer um milagre através dela. Jesus encontrou com o centurião olhou e disse: mestre, eu não sou digno que o Senhor entre na minha casa, mas diz somente uma palavra, e o meu criado ficará curado. Jesus disse: vai, e a Bíblia diz que no mesmo instante, aquele homem ficou são. Só uma palavra. Mas nós fazemos uma pergunta: se tantos milagres acontecem, né? Eu já deparei com situações de nós orarmos e Deus não curar. Por que isso acontece? Às vezes alguém está aqui hoje e tem esse questionamento no seu coração, porque de repente tem um parente seu que você orou, que a igreja orou, que alguém orou, que alguém pediu e falou com Deus: Senhor, cura, e a pessoa morreu. E a pessoa morreu. Eu conversei com eu dei um aconselhamento para uma pessoa uma vez. Eu não vou falar quem é, porque não importa. Importa só o conteúdo. Eu dei um aconselhamento a uma pessoa uma vez, que essa pessoa chegou para mim e falou assim: pastor, eu estou muito angustiado. Por quê? Porque eu não aceito que Jesus não curou, não livrou. Se os hinos que a gente canta diz que Deus vai curar, tem um hino da Sara Farias, muito lindo, por sinal, diz assim: eu disse que curaria e curei, eu disse que livraria e livrei, quantas portas eu abri, quantas guerras eu ganhei, teus inimigos eu expulsei. Olha que hino bonito. Deus disse que faria e fez. Deus disse que curaria e curou. Deus disse que iria entrar com providência e entrou. Mas por que Deus não faz isso com todos? A pandemia de Covid teve aí, visitou o mundo inteiro, 2020, 21, ainda pegou 22 ainda, e o Covid está aí, mais fraco, mas ainda está aí, virou uma gripe comum, né? Dá uma derrubada na gente, mas está aí. Por que tantas pessoas, aí você diz assim: pastor, mas pastores, homens de Deus, mulheres de ciclo de oração, tantas pessoas morreram por causa da Covid. Não foi só ímpio não, crente também morreu. Pessoas que confiavam em Deus morreram. Deus decepcionou essas pessoas. Por que Deus não curou elas? Aí fica aquele silêncio na igreja, porque vocês estão pensando, né? Aí a sua mente agora, ela começa a tentar criar uma resposta para essa pergunta: por que será que Deus não curou fulano? Por exemplo, eu tive um caso na minha família. Minha mãe, ela chegou com um laudo de câncer no útero, do tamanho de uma laranja, fez a tomografia, apareceu um grandão assim. O médico falou assim: ó, está imenso. Aí ela chegou em casa com o laudo, chorando, falou para mim: olha, eu estou com câncer no útero, é grande, eu vou ter que fazer cirurgia, quimioterapia. O médico disse que talvez eu nem sobreviva. Eu olhei para ela e falei assim: essa doença não é para a morte, é para a glória de Deus. Jesus vai te curar. Quando eu falei para ela: Jesus vai te curar, ela chorou mais ainda. Aí voltou a repetir os exames. Quando olhou, o médico falou assim: a senhora operou? Aí eu disse: não operei não. Não, a senhora operou sim, porque no mesmo lugar onde havia o câncer, agora não existe nada, senão uma cicatriz de cirurgia. A senhora foi operada. E o médico até hoje está procurando o câncer, e o câncer desapareceu, porque Jesus curou através de uma palavra. Por que Jesus não curou outras pessoas então? Se nós oramos tanto por tanta gente enferma, e nem todos são curados. Eu vou dizer para você,
Primeiro, existem enfermidades que acontecem na nossa vida, ou na vida de algumas pessoas, que é em decorrência de pecado. Então vamos começar por partes. 1 Coríntios, capítulo 11. A gente lê esse texto, a gente lê uma vez no mês, mas a gente às vezes não medita nesse texto. 1 Coríntios, capítulo 11. Versículo de número 29 e 30. Samuel, lê bem alto aí então, bem forte. Porque o que come e bebe indignamente, come e bebe para a sua própria condenação, não discernindo o corpo do Senhor. Por causa disso, há entre vós muitos fracos e doentes, e muitos que dormem. Muito obrigado. Por causa disso há entre vós muitos fracos e doentes. Quando você... Algumas enfermidades, não são todas, algumas são em decorrência de pecado. Pessoas que participam da ceia do Senhor indignamente. Aí existem aquelas pessoas que não participam, se autodisciplina. Cuidado! Porque a Bíblia diz assim: examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma. Se você tem algum problema que você não pode comer, não pode participar da ceia, vai ao anjo da igreja e conversa, bota para fora. O pastor vai orar por você, vai repreender esse mal, esse pecado, e nós vamos orar, você vai ser disciplinado. A disciplina é importante. Por que a disciplina é importante na igreja? Porque a disciplina vai fazer você pensar no que você fez, para que você não torne a cair no mesmo pecado. A disciplina tem esse objetivo. Mas não participe da ceia do Senhor indignamente, porque você pode contrair uma doença. Não discernir o corpo do Senhor. Por causa disso, entre vós muitos fracos e doentes. Essa é uma causa. Essa é a primeira causa. A segunda causa, a Bíblia fala que existem espíritos de enfermidade. Existem situações aonde havia espíritos malignos que estavam causando doença em determinadas pessoas. Por exemplo, alguém, por gentileza, leia para nós Lucas 13, versículo 10 ao 13. Havia já 18 anos. Ó, E andava curvada e não podia de modo algum endireitar. E vendo a Jesus, chamou assim e disse: mulher, estás livre da tua enfermidade. o que isso quer dizer? Essa mulher havia 18 anos. 18 anos estava com um espírito de enfermidade. Isso significa que um espírito maligno estava ocasionando a enfermidade dela. Não é sempre, mas existem situações em que enfermidades são geradas por demônios. Jesus chegou, expulsou o demônio e na mesma hora a mulher se endireitou. Ela estava encurvada, ela endireitou-se. Aquela enfermidade que o demônio colocou na coluna dela era na coluna, né? Que ela estava encurvada. Jesus expulsou e ela passou a andar direito. Aí a pessoa fala assim: olha, pastor, fulano está doente, é demônio. Aí você chega lá, ora, expulsa. A pessoa continua doente, é porque não é demônio, gente. Porque demônio se expulsa.
E não existe demônio que fique quando o nome de Jesus é acionado. Dá uma olhadinha na sua Bíblia aí, Marcos 16, na grande comissão, versículo de número 17, por favor. Esses sinais seguirão aos que crerem, e em meu nome expulsarão demônios, falarão novas línguas. Isso. Em meu nome farão o quê? Expulsarão demônios, falarão novas línguas. Em meu nome expulsarão os demônios. Essa palavra expulsar o demônio no grego significa mandar sair à força, mesmo que não queira. Isso significa o quê? Você chegou no lugar, tem um demônio, tem um espírito maligno. Satanás, em nome de Jesus Cristo, eu te mando, sai agora, em nome de Jesus. Ele tem que sair, ele não tem que ficar, ele não tem que babar, não tem que espernear, ele tem que sair, porque o nome de Jesus é poderoso para repreender todo espírito maligno. Então, se você orou, expulsou e não saiu, porque não é demônio. Já contei a história aqui, vou contar de novo. Uma vez eu estava dirigindo um culto, tinha uma mulher lá que estava lá, cheia de, né, tal, e se balançando toda. Aí todo mundo foi em cima dela, para orar, para expulsar o demônio não saía, nada do demônio saía, obreiro orando, nada do demônio saía, demônio não saía. Eu disse, que demônio é esse que não sai? Pegar uma Bíblia grande dessa, meter na cabeça dela, ver se vai sair. Aí nós chegamos, eu cheguei pertinho dela assim, peguei meu dedinho assim, ó, enrolei no cabelinho dela assim, sem ela perceber, e puxei. Quando eu puxei com força, ela, ai, meu cabelo! Demônio tem cabelo? Demônio tem cabelo? Não, demônio é espírito, não tem cabelo. Então quem gritou, ai, meu cabelo? Foi a mulher. Aí eu cheguei no ouvido dela e falei assim, ó, a senhora para com essa palhaçada, por favor, porque o culto aqui é para Deus, não é para ficar chamando a atenção da senhora não. Rapidinho, no instantinho, ela parou. Então nem tudo é demônio não. Tem gente que vê o demônio em tudo, né? A pessoa às vezes está com depressão, diz que é demônio. A depressão, ela é um estado na sua alma que você não tem desejo de sair de casa, não tem vontade de comer, não tem vontade de beber, não tem vontade de ir para a igreja, não tem vontade de orar, não tem vontade de ler a Bíblia. Aí você fala assim, puxa, eu estou com demônio, tem um demônio me oprimindo. É depressão, tem tratamento. Se você quiser ser tratado, converse com o pastor que a gente dá um jeito de tratar você. Tem tratamento. Só que a depressão é confundida por demônio porque ela dá características de desânimo, vontade de morrer, vontade de parar, vontade de ficar em casa, ficar num lugar escuro, não falar com ninguém. Depressão tem esses sintomas, né? Jesus cura a depressão, sim ou não? Sim, também cura, como ele cura qualquer enfermidade. Agora vamos lá. Terceiro caso. Por que as enfermidades não são curadas? Primeiro, algumas enfermidades são em decorrência de pecado. Segundo, algumas são em decorrência de espírito maligno. Terceiro, algumas Deus não quer curar. E Ele não dá satisfação mesmo porque Ele é Deus, Ele faz o que Ele quiser. Deuteronômio 32, versículo 39, por favor. Quem achar, uma irmã aí, tem uma voz aí forte. Pode ler. Lê, irmã Carmen. Deuteronômio 32, versículo 39. Desde agora que eu o sou, e muito, e mais nenhum, eu
Eu sou. Eu sou. Sim. Eu mais tenho um Deus comigo. Eu mato, eu faço viver. Eu firo, eu saro. E ninguém há que escape da minha mão. Vede agora que eu o sou, e mais nenhum Deus há além de mim. Eu mato, eu faço viver, eu firo, eu saro, e ninguém há que escape da minha mão. Acabou. Não tem história. Ele está dizendo para o povo de Israel: eu não devo satisfação dos meus atos para vocês. É isso que ele está dizendo. Se eu matar, se eu ferir, se eu fizer viver, se eu ressuscitar, se eu sarar, o que eu quiser fazer, ninguém escapa da minha mão quando eu resolvo agir. E eu não devo satisfação para ninguém, porque eu sou Deus, não existe outro além de mim. Se Deus quiser matar, Ele mata. Se Ele quiser curar, Ele cura. Se Ele quiser fazer, Ele faz. Se Ele não quiser, Ele não faz. Porque Ele é Deus, não existe outro além dEle. As irmãs cantam: e outro igual não há, e outro igual não há, e outro igual não há. Não existe Deus além dEle, nem igual a Ele, porque Ele faz o que Ele quer. Aleluia. Mas esse Deus também faz milagres. Eu estou sentindo a presença dEle aqui essa noite. Esse Deus faz milagres. Esse Deus não deve satisfação para o homem. Jó, quando chegou para Deus, estava passando aquela situação toda, ele perguntou: ô Deus, e a minha situação aqui? Aí Deus olhou para ele e falou assim: onde é que você estava, rapaz? Quando eu dei nome às estrelas. Shurianda lá, sui cantarábia. Onde é que você estava quando eu coloquei limite nos mares? Onde é que você estava quando eu disse haja e houve, quando eu criei o céu e a terra? Eu sou Deus, não devo satisfação à criatura. Aí o apóstolo Paulo lá em Romanos, ele diz assim: acaso o barro tem poder de dizer para o olheiro: por que me fizeste assim? Não pode o olheiro pegar do mesmo vaso e fazer um para honra e outro para desonra? O que ele está querendo dizer com isso? Ele está dizendo o seguinte: nós somos apenas o barro. Aleluia. Nós somos apenas o barro. E Ele é o olheiro. Ele pega a gente e amassa. Ele pega e amassa. Ele pega aquela massa que às vezes alguém diz assim: não vale mais nada. Essa mesma massa que alguém passa assim, não vale nada. Ele pega esta mesma massa e faz dela outro vaso. Andarabachúria. Quem tem o poder de curar é Ele, quem tem o poder de ressuscitar é Ele, quem tem o poder de matar é Ele, quem tem o poder de enfermar é Ele. Ele tem todo o poder na sua mão. E muitos sinais e maravilhas e prodígios se faziam por meio dos apóstolos. As marcas de um avivamento também são marcas de milagres. Eu vou dizer uma coisa para vocês aqui: 3 marcas acompanham o cristão, o crente. 3. Tem que acompanhar o seu ministério, obreiro. 3 coisas tem que acontecer quando você prega. 3 coisas. Aprendi isso com o pastor Gilmar Santos. 3 coisas: salvação de almas, batismo com o Espírito Santo e cura divina. Se não tem salvação de almas, não tem batismo com o Espírito Santo, não tem cura divina, você precisa orar, tem alguma coisa errada. Agora você pregou, Jesus salvou, ou Jesus curou, ou Jesus batizou com o Espírito Santo, continue nessa mesma linha, porque Deus está fazendo uma obra através da sua vida. A cura divina, milagre, ele acontece de acordo com a vontade de Deus, mas nós temos que orar. Existe um livro, Curar os Enfermos, Expulsar os Demônios. Esse livro é interessante, tem algumas coisinhas ali mas é bem interessante.
Ele diz assim, olha, toda vez que alguém marca um culto de cura, hoje em dia tem muito isso, né? Vem para cá, hoje é o culto de milagres, explosão de milagres. Não se marca culto de milagres. Porque se o Deus que faz milagre não quiser fazer milagre, como é que você vai ficar? Vai ficar com a cara no chão. Ele faz o que ele quer. Então, qual é o nosso papel em relação à cura divina? Orar. Orar. Está enfermo? Bota a mão e começa a orar. Vai orar, vai orar, vai orar, vai orar. Se Jesus quiser curar, Ele vai curar. Você não tem nada com isso. Agora, o seu papel e o meu papel é colocar as mãos e orar. Senhor, repreende a enfermidade. Senhor, repreende a enfermidade. Senhor, expulsa o espírito de enfermidade. Senhor, perdoa esse pecado, repreende essa enfermidade. O seu papel e o meu papel é orar. Se Jesus vai curar ou não vai curar, é com Ele. Nós temos que orar. Agora olha só os milagres que aconteceram por meio dos apóstolos. De todos os milagres que aconteceram, a cura do coxo no templo, Atos 3, a morte de Ananias e Safira, Atos 5, restauração da visão de Saulo, Atos 9, cura de Enéas, Atos 9, ressurreição de Doca, e tem vários milagres que aconteceram. Eu quero destacar só um aqui. Já estou terminando. A morte de Ananias e Safira, Atos 5. Um certo varão, por nome Ananias, vendeu as suas propriedades, apresentou diante dos apóstolos, reteu uma parte do preço. Eu disse aqui que as marcas do verdadeiro avivamento, uma das marcas é que o avivamento ele toca no nosso bolso, sabe? Se a gente é avarento, a gente para de ser avarento, porque a gente tem que demonstrar com o nosso bolso que nós somos crentes também e ajudar quem precisa. Então, em Atos dos Apóstolos, as pessoas vendiam tudo que tinham, davam para os apóstolos e repartiam igualmente. Vendiam tudo. Agora, olha o que a Bíblia diz. Que esse casal vendeu uma propriedade, reteve parte do preço e deu o resto para os apóstolos. A Bíblia diz que quando ele se apresentou para os apóstolos, apresentou para o apóstolo Pedro, Pedro falou assim: Ananias, por que encheu Satanás o teu coração? Se você tivesse retido esse preço, não ficaria com você? Não era melhor você reter do que você fingir que você está dando tudo? Por causa disso você vai morrer. Ele morreu. Saiu ele, veio a esposa, Safira, acabaram de levar o seu marido, porque ele morreu, porque mentiu. Morreu. Olhe para cá, preste bem atenção nessa palavra, que você pode sair daqui hoje salvo através dela. Essa palavra, ela nos dá uma lição muito grande. Sabe qual é a maior lição que essa palavra nos dá? Deus não aceita entrega pela metade. Você pode repetir essa frase comigo, para você gravar ela, quando você for dormir, você ficar ouvindo a voz do pastor falar na sua cabeça? Vamos dizer comigo assim: Deus, bem forte, Deus não aceita entrega pela metade. Não gosto muito desse negócio não, mas é só para você gravar mais um pouquinho. Olhe para o seu vizinho e fala para ele: Deus não aceita entrega pela metade. Fala para ele. Nós precisamos aprender que nós servimos a um Deus que não quer metade de nós. Irmãos,
o Espírito Santo sente ciúme de nós. O que isso quer dizer? Isso quer dizer que Ele não aceita que nós dividamos o nosso coração com qualquer outra coisa. Nós precisamos ser inteiramente do Senhor. E eu faço uma pergunta nesse estudo bíblico. Esse culto de hoje não é para você sair daqui pulando, rodopiando. É para você pensar. Será que você está se entregando para Deus 100%? Será? Porque não adianta você chegar aqui e receber oração. Depois a gente vai orar. Não adianta você chegar aqui e receber oração. Não adianta você chegar aqui, ser tratado num gabinete, porque eu dou gabinete pastoral, atendo qualquer pessoa. Não adianta, se você não entrega a sua vida 100% ao Senhor. Então eu faço uma pergunta para você pensar. Será que a sua vida é 100% de Cristo? Será que você é 100% de Jesus? Ontem eu olhei para minha esposa e falei para ela assim: meu amor, eu te amo. Todo dia eu falo que eu amo ela. Eu acordo de manhã, dou um beijo nela, vou trabalhar, digo que amo, porque eu não sei se eu vou voltar para casa. Então eu quero que a última lembrança que ela tenha minha, se eu sair e não voltar, é que eu beijei ela e disse que a amo. Eu faço isso desde quando eu casei. E quando eu saio, às vezes na pressa que eu não faço isso, ela me cobra: você hoje não me beijou, hein? Eu falei para ela assim: meu amor, eu te amo, mas eu te amo muito, eu te amo muito. Mas eu não te amo o mesmo tanto que eu amo Jesus. Você não é um ídolo no meu coração. Eu te amo, mas eu amo mais aquele que me amou primeiro. Porque antes de eu nascer, Ele já me amava. Uma entrega total não é você dizer com teus lábios: presta atenção na palavra, deixa o diabo tirar a tua atenção, não. Jesus quer salvar alguém aqui hoje. Que isso, pastor? Todo mundo aqui é crente? Eu sei, mas você precisa entender. Escuta bem o que eu vou dizer. Preste atenção na palavra. Será que a sua vida, o seu coração, tudo que você tem, tudo que você é, pertence a Cristo? Eu disse aqui na escola dominical, vou repetir agora no culto que tem mais gente. Se alguém deixa a igreja, eu não estou dizendo você mudar de igreja, eu estou dizendo você deixar a igreja, deixar de frequentar, deixar de congregar, deixar de estar por causa de homem. Parabéns, você nunca esteve nela por causa de Jesus. Feche os seus olhos, curva a sua cabeça, por favor.